Antes de mais nada, vamos dizer para que ela tem sido usada, né? Então, olha só, a regressão linear, ela é um tipo básico utilizado na análise preditiva, como a gente viu aqui agora, e geralmente a gente consegue analisar, examinar duas coisas aqui, CDP. Uma é exatamente qual é o conjunto das variáveis que vai nos ajudar a prever o que a gente quer. Então, ó, duas coisas. Variáveis preditoras são as variáveis que vão nos ajudar a prever o que a gente quer. Beleza? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que eu vou colher lá de semente lá do cacau, certo? Variável preditora vai ser, beleza, quantidade de chuva por metro cúbico, beleza, é uma variável. A quantidade de semente que vingou ali num tempo intermediário ali da colheita, opa, é outra variável. Terceiro, a acidez do solo no período em que fiz a plantação. Então você está vendo que eu incluí aqui 3 variáveis preditoras que vão me ajudar a prever qual é a quantidade de cacau que eu vou colher, tá ligado? Beleza? Então isso é variável preditora. Agora, o que é a variável dependente, né? Ou seja, dependente de tudo isso aqui, é exatamente o que a gente está querendo estimar, que é a quantidade de cacau lá, a quantidade de semente de cacau, a quantidade de fruta que vai ter lá na colheita que vem. Beleza? Então, isso é que é a variável dependente. Aí, a outra coisa que a gente pode utilizar aqui, né, ou examinar quando a gente está utilizando a regressão, é quais variáveis em particular são preditores significativos, né? E de que maneira, né? Qual a magnitude, qual é o sinal da estimativa, ela vai impactar essa nossa previsão que a gente está fazendo. Como assim, Eduardo? Não entendi não. Olha só, imagina que a gente vai pegar só uma variável preditora, fechado? Nós falamos lá da lavoura de cacau. Imagina que a única coisa que vai nos ajudar a fazer essa predição aqui da quantidade de cacau vai ser a acidez do solo. Beleza? Aí, cara, olha só que interessante. A gente vai estudar a acidez do solo. Então, como que a gente vai ver essa influência, né? Aqui no eixo Y, a gente vai colocar a quantidade de toneladas que a gente vai colher do cacau. Fechado? E aqui no eixo X, a gente vai medir a acidez do solo, tá bom? Aqui, nesse eixo aqui vai ser a acidez do solo. Cara, olha só o que esse número 2 está falando aqui, mano. Ele está falando o seguinte, velho. Olha só. As variáveis, elas vão ter uma forma específica, ou seja, uma maneira pela qual a gente vai impactar a previsão por meio da magnitude, ou seja, dependendo do valor de x, ela pode ter um impacto diferente aqui no resultado. Se eu coloco menos, se o ácido está menos. Tô chutando, beleza? Não sou agrônomo aqui, tô dando um chute bem muito desgramado, mas tá tudo bem. A acidez do solo, quanto menor a acidez, maior é a chance de colher. Então, olha só, a acidez aqui está bem pequenininha, né? Então, teria que fazer o contrário. Então, quanto maior a acidez, mais eu vou colher. Né? Então, a reta tá para cá porque à medida que eu aumento a acidez no solo, é melhor aqui para o cultivo do cacau, mano. Então, eu tô vendo aqui que a magnitude quando eu tô crescendo mais, significa que eu consigo visualizar que se essa variável tem um coeficiente que multiplica ela aqui alto, eu tenho um impacto bem grande nela também, tá bom? Então, se eu tenho um coeficiente aqui, imagina que esse coeficiente aqui é exatamente o valor que a gente vai interpretar como um valor de impacto na colheita, beleza? Eu estou simplificando a parada aqui para não ficar ruim para você. Mas imagina aqui, que esse coeficiente vai ter o valor 40 e um coeficiente anterior teria o valor 1. Você concorda que o impacto aqui dessa variável, quando ela tem esse betazinho maior, vai ter um impacto maior aqui no resultado? Isso é que ele está dizendo aqui com relação à magnitude. E o sinal porque se fosse negativo, a gente teria uma relação inversa, uma relação decrescente, saca? Então, o sinal, ele mostra para a gente ali para que lado que a gente vai quando a gente está querendo estimar uma coisa, e essa variável, ela tem ali um impacto negativo ali no que você está querendo prever. Fechado? Então, cara, isso é que é isso que a gente olha
quando a gente está fazendo essa análise aqui da magnitude e do quanto que ela impacta na nossa variável resultado, beleza? Cara, isso aqui tudo, né, essas estimativas, elas são utilizadas para explicar a relação entre elas. Ó, eu não sei que a acidez está influenciando aqui na colheita, então eu estou utilizando a regressão exatamente para compreender a relação entre duas variáveis. Olha que massa. Eu vou dar um outro exemplo aqui que a gente viu de um CDP esses dias aqui. Né? A gente estava tendo uma aula aqui, aí o Marlos veio compartilhar aqui com os CDPs. Aí ele falou assim, cara, uma das formas da gente verificar ali o quanto que a arma de fogo pode impactar aqui no aumento de homicídios, por exemplo. A gente tem como saber se a magnitude, né, ou seja, qual é a magnitude que a gente tem do impacto de poder utilizar a arma de fogo e a quantidade de homicídios que existe. Então, como que eu meço isso? Por meio de uma regressão. Tem como eu fazer isso, Eduardo? Tem. E dependendo do sinal, eu sei se isso influencia positivamente ou negativamente, né, Eduardo? Exatamente. Olha que interessante. Você já sabe para que a gente utiliza uma regressão. Então, a regressão, a gente pode utilizá-la também como uma forma de explicar a relação entre a variável dependente e a variável que está nos ajudando a prever essa parada. Beleza?